Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a 2025. Bom, vamos diretão, tá? Não tinha muito o que falar em dezembro, foi aquilo que eu tinha falado para vocês no finalzinho de novembro ali. Dezembro é um mês onde o Bitcoin ele costuma andar de lado, né? Um mês onde ele não tem muita movimentação, um mês onde a gente não tem muito o que falar do Bitcoin. Por quê? Porque é um mês que as pessoas estão focadas em festas, né? E isso já é cíclico, é normal. Se você voltar aqui os últimos dezembros, né? Ó, como é que foi o último dezembro. Foi inclusive o finalzinho do bear market. Então, se você olhar dezembro aqui, ó, mais esse espaço aqui, eu tô no semanal, é bem normal de dezembro andar de lado. Então, é aquele mês que a gente se dá férias um pouquinho, porque não tem muito o que fazer, né? Ficar buscando operações em dezembro é dor de cabeça, né? Para quem gosta, a gente está agora no período dos airdrops, né? O que mais tem acontecido. Eu não sou muito de ficar ligado em airdrop, não, mas eu também não posso dizer que não é rentável. Muita gente tem ganhado uma bela de uma bolada aí. Mas beleza. Felipe, janeiro 2025, o que você tem de previsão? Bom, vamos lá. A ideia é que 2025 seja o fim do nosso ciclo de alta, tá? Eu já tinha postado tanto no Instagram quanto no livro, eu já tinha falado em diversos outros vídeos aqui o cálculo que eu tenho para cravar mais ou menos aonde que vai ser o topo histórico, pelo menos uma ideia de tempo, e essa ideia tem batido desde os primeiros anos do Bitcoin lá em 2010, 2011. Então, assim, como é algo cíclico que a gente já tem batido tantas vezes, a gente vai manter a nossa previsão. Então, para mim, esse ano, 2025, é o ano que a gente inicia, a gente dá fim a esse ciclo bonito de alta, tá? Mas até quando, Felipe? Até onde você acha que essa alta pode ir? Bom, aí a gente já muda um pouco as previsões. Por quê? Eu estava com uma previsão entre 180 mil a 240 mil dólares por unidade. Era a previsão que eu tinha inicialmente para o Bitcoin. Só que, para isso acontecer no curto período de tempo que falta, o Bitcoin vai ter que dar uma guinada absurda. E isso depende muito das próximas ações do Trump, certo? Acho que é possível? Acho que é possível. Mas hoje a situação torna-se um pouco mais difícil. Então, nos atendo a alvos mais factíveis, mais realistas, a gente começa inicialmente traçando uma extensão de Fibonacci nisso aqui, que é claramente uma barra vermelha ignorada, ou pelo menos tem tudo para ser, tá? Tem tudo para ser. Por quê, Felipe? Porque ele precisa romper a máxima do candle em 108 mil dólares, tá? Se ele romper, ele confirma isso aqui para janeiro como uma barra verde ignorada. Se ele não romper, aí a gente infelizmente começa a olhar para baixo. E aí a nossa previsão de máxima do Bitcoin acaba ficando cada vez mais complexa, tá? Porque o topo anterior, que foi o topo rompido, é a região dos 73 mil. Felipe, estaria errado se o Bitcoin fizesse esse movimento aqui, descesse até aqui e voltasse a subir? Não, seria um movimento de reteste no topo anterior. O problema aqui é o tempo. O tempo que a gente tem para atingir uma previsão muito maior acaba diminuindo. Felipe, você não acha que dessa vez o Bitcoin pode criar um novo ciclo com um novo tempo? Até pode, mas eu vou estar de fora, porque eu vou me ater ao que já aconteceu 3 vezes até aqui. De ter X meses de alta e X meses de baixa, X meses de alta e X meses de baixa. Cansei de falar isso aí para vocês, tema do livro, né? Vídeos anteriores e tudo mais. Então eu vou me ater a isso, porque isso já funcionou diversas outras vezes. Se acontecer dessa vez de ser um ciclo diferente, aí a gente vai ter que mudar toda a estratégia que a gente já usa há 5 anos. Então, como isso nunca aconteceu, geralmente foi X meses de alta, X meses de baixa, X meses de alta, X meses de baixa, eu vou me ater a isso.
E aí a gente não vai ter tempo de manter uma alta muito larga, né? Então, infelizmente, a gente acaba diminuindo as nossas previsões de lucro, o que não deixa a gente triste porque, bom, compramos aqui e compramos aqui. Então, lucro a gente tem e tem muito, né? O problema são algumas altcoins que não vão ter menos tempo ainda para poder performar bem, tá? Mas, bom, dando essa estimativa, a gente tem aqui, com o rompimento dessa máxima aqui, alvos entre a região dos 127 mil e 120 mil. São os dois próximos alvos do Bitcoin, tá? Isso com ele rompendo a máxima em 108 mil dólares por unidade. Ele confirma ali entre a 0,5 e a 618, pelo menos como alvo inicial. Quando ele atingir esse alvo, a gente consegue mensurar o nível da força da tendência para ele continuar subindo ou não. Se você olhar o nosso indicador aqui embaixo, é um indicador positivo para a continuidade de alta. Se olhar a entrada de volume, já não deixa tão alegre assim, né? Que é um volume em um cenário de alta com declínio. Mas a gente entende que é um declínio bem feito por questões como eleição, isso aqui, né? Eleição dos Estados Unidos e tudo mais. Então agora, 2025, é que a gente vai realmente começar a ver os impactos disso aí no mundo, tá? Então, o primeiro ponto é isso que a gente precisa analisar, beleza? Descendo para o semanal, antes da gente dar uma olhada nas outras criptos, a gente mantém o mesmo cenário de possibilidade de alta, de espaço de alta, de cenário positivo para alta, tá? Quando a gente desce para o candle a candle aqui, a gente entende que a região dos 90 mil sofre grande defesa. Você vê que tem muitos pavios, mesmo aqui que deixou um pavio pequeno, logo em seguida deixou um candle de reversão que está tentando confirmar, né? Seria interessante que ainda hoje nós fechássemos acima da região de 99 mil, porque aí confirma esse candle aqui como um candle de reversão, tá? Seria interessante para a gente se isso acontecesse. Que aí ele torna-se um cenário mais positivo para fazer isso aqui, tá bom? Seria positivo pra gente. Então vamos torcer que feche hoje aí acima de 90 mil. Mas pro Bitcoin é basicamente o que a gente tem. A gente sabe onde é o fundo, 74 mil. Felipe, se tocar 74 mil, você acha que vale a pena comprar? Acho. Acho. Deixou um candle de reversão aqui no gráfico semanal, confirmou? Compra sim. Porque inevitavelmente, pelo menos um topo duplo ele volta para bater, tá? Se for a região de tocar aqui, pelo menos um topo duplo ele volta para bater. Mas eu acho que a região dos 120 mil chega a ser tocada mesmo em um cenário onde os 74 mil sejam atingidos. Ela só pode ser agora, né, região dos 120 mil, o topo histórico. Eu espero que não. Continuo com a minha previsão próximo ali à região dos 180 mil. Mas assim, agora as coisas ficam muito mais complexas. Muito mais complexas, tá bom? 180 mil começa a se tornar um sonho mais difícil. Eu tenho que ser bem sincero com vocês, tá bom? Então, tocou 74 mil, vale a pena compra? Vale, vale muito a pena compra. Agora, vale a pena compra? Se você não tem nada, ok. Agora, se você já tem alguma coisa, melhor não. Porque aqui você está no meio do caminho. Pode ser que rompa ou não. E aí, nesse ou não, você está arriscando patrimônio e a gente não arrisca patrimônio aqui, tá? Então, para o Bitcoin é basicamente o que a gente tem agora. Tem muito o que falar. Saímos de uma lateralização agora e agora a gente vai ver o que o gráfico nos reserva, tá? O diário não está muito bonito. Você vê que o gráfico, o indicador, ele está bem... Embora ele esteja tentando uma inflexão do positivo aqui para romper o negativo e começar a subir, graficamente falando, não tá legal não. A gente precisa romper essa região dos 90 aqui para ficar legal, mas ontem fechou um candle fraco e hoje começa com um candle fraco também. Então, as perspectivas de curto prazo para o Bitcoin não são tão interessantes, embora de longo prazo continue desenhando algo legal, tá? Então, basicamente, a gente tem o Bitcoin agora. Dando uma passada pelo Ethereum, né? Dar uma passeada por algumas criptos aqui enquanto a gente ainda tem tempo.
O Ethereum tá bonito, tá? Vale lembrar que o Bitcoin esticou para cima legal, enquanto o Ethereum ficou para trás, virou até piada na internet. O que não quer dizer que o Ethereum não possa surpreender, porque, gente, isso aqui no mensal é claramente uma xícara, tá? Claramente uma xícara. E aí, gráfico de xícara padrão, a gente vai pegar do topo até projetar a partir do rompimento. Você tem Ethereum batendo $7.000 por unidade. Pô, pra gente que comprou lá embaixo em 800, isso aqui foi inclusive a melhor compra que eu fiz, tá? A melhor compra foi 890 e pouco. Comprou exatamente o fundo do fundo do fundo. E detalhe, eu fiz isso aqui ao vivo, tá? Quando eu comprei, eu fui lá, postei, eu falei, ó, estou comprando Ethereum agora. Pá! E aí, ó. Quem manteve a fé comigo. Então, assim, é um lucro interessante. Já estamos em um cenário de lucro muito interessante. Só que a gente tem essa xícara e essa xícara pode levar a gente até a região dos $7.000. Ethereum, sem dúvida, deixando a gente sonhar aí, tá bom? Engraçado, forma uma outra xícara, né? Direto aqui no semanal, tá? No semanal. O semanal também está, se bem que nesse cenário aqui acaba virando ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Acaba virando ombro, cabeça, ombro invertido, já que a base é a mesma. A base está bem aqui na região dos 4.000, o que também é um cenário de continuidade de alta. Então depende, se você quiser ver isso aqui como ombro, cabeça, ombro, é um cenário de alta. Se você quiser ver isso aqui como fundo ascendente, é cenário de alta, tá bom? Então, deixa a gente num cenário interessante, claro. Tudo depende do rompimento da região dos 4.000 aqui, 4.200, mas temos perspectivas interessantes para o Ethereum, tá bom? Chainlink, assim como o Ethereum, também está desenhando um cenáriozinho de xícara. E nesse mesmo cenário de xícara, nós temos o mesmo precedente básico. Rompeu, a gente tem Chainlink atingindo a região dos $40. Chainlink que eu recomendei muito compra na região dos $5. Então, atingindo a região dos $40, a gente tem brincando aí 500% de lucro, tá? Nesse momento atual, né, das minhas recomendações que eu recomendei muito comprar na região dos 5, a gente já tem 300% de lucro, tá? Chainlink é minha segunda posição, maior lucro, atrás do Bitcoin somente. Então, assim, a gente tem bastante lucro já. Tudo que eu recomendei para vocês tá em um lucro absurdo, pelo menos acho que eu mais bati na tecla, que foi Ethereum, que foi Bitcoin e Chainlink, tá? Então, recomendei muito a 5, na época que ela estava justamente fazendo esse zigue-zague aqui, né? Fez muito dinheiro aqui, porque era compra em 5, vende em 9, compra em 5, vende em 9. Aqui foi um lucro interessante pra gente, toda hora quase 100%. E sempre aumentando as posições de holding. Hoje tá aí, região dos 20 e poucos, 300% de lucro, podendo chegar a 40%. A gente dobrar mais ainda esse lucro, certo? É a previsão da Chainlink. A Atom, ela já se tornou um pouquinho mais complexa. Por quê? Observa o cenário. Depois que ela fez o topo histórico, ela estabilizou um fundo em 7, tocou de novo esse fundo em 7 e ensaiou que seria um rompimento de um. Aqui ela enganou todo mundo. É uma coisa que acontece em cripto, infelizmente, tá? Ela vem, faz o rompimento, tá? Ativa todas as ordens que o pessoal tinha colocado de compra aqui e estopa todo mundo. Porque como era um triângulo simétrico, um triângulo simétrico, ele tem que romper para cima. Pois é, isso que você aprende nos livros, mas na prática, amigo, na prática eles vão justamente usar a lógica para manipular você. Qual foi o erro de quem tomou stop aqui? A compra era para ter sido feita na máxima desse candle aqui.
Por quê, Felipe? Porque a máxima desse candle aqui confirmaria o rompimento. Olha como é que o candle fechou. Um pavio horroroso para cima, com total pavio, esse que já segurou o gráfico antigamente, com um cenário totalmente negativo, com volume de compra diminuindo, tá? E com o indicador apontando para baixo. O cara que botou uma compra aqui nesse rompimento, se achando o cara mais inteligente do mundo, toma um stop. Então, toda vez que você for fazer algum tipo de compra dessa magnitude, por favor, espere o candle que romper o triângulo ser um candle positivo, de preferência um candle com nenhum ou pouquíssimo pavio superior. E aí você coloca uma compra na máxima desse candle, e aí sim você pode colocar um stop na mínima, porque aí sim você consegue fazer um triângulo simétrico positivo e pegar um lucro. Felipe, mas isso reduz a minha margem de lucro, mas reduz a sua margem de perda também, tá bom? Reduz a sua margem de perda também. E aqui, perder pouco é mais inteligente do que ganhar muito. Lembra dessa frase. Perder pouco é mais inteligente do que ganhar muito. Porque perder pouco te mantém no jogo. Não adianta você ganhar 100 mil se você vai ter um prejuízo de 80 mil na outra cripto. Você não vai focar que você acabou de ganhar 100 mil nessa cripto. Você vai focar que você acabou de perder 80 naquela ali. Eu canso de responder comentários desse tipo. Pô, Felipe, acabei de fazer 50 mil de lucro no Bitcoin, mas, pô, acabei de tomar 25 mil de lucro, de prejuízo em outra cripto. Então, você vê que não tem. No montante final, quando juntar todas as criptos do amigo e for fazer um cálculo final, ele vai ver que não pode ter ganhado 100 mil em Bitcoin, mas ele tomou tanto prejuízo em outras que ele continua no vermelho. E não é isso aqui, né? Então, perder pouco é mais inteligente do que ganhar muito, tá bom? E aí, o que a gente precisa para a Atom agora? Nesse caso, ela começa a fazer um novo desenho. Ela não está mais fazendo um desenho de triângulo simétrico. Ela começou a fazer um desenho de uma espécie de canal aqui, né? Começa a fazer um canal aqui meio mal desenhado, tá? E o que a gente precisa dela nesse momento? Sendo bem sincero, ela precisa consolidar primeiramente esse candle de agora, chama do mensal, como uma barra vermelha ignorada. Um eventual rompimento dessa máxima aqui pode ser que coloque a gente em um cenário positivo, que a gente entra naquele mesmo cenário do Bitcoin, tá bom? Mesmo cenário do Bitcoin. Uma barra vermelha ignorada, tá bom? Colocando a gente perto de um cenário de 10 dólares a 13, que é basicamente o topo anterior nesse ponto aqui. A Atom ela só vai ter uma procedência positiva quando ela sair dessa lateralização aqui, desse canal aqui, que compreende ali a região entre 15 e 13 dólares. Quando ela de fato romper isso aqui, a gente começa a ter uma perspectiva positiva para ela. Por quê? Nesse momento, dando todo o alvo final, ela está presa na primeira linha da Fibonacci. Mesmo se a gente jogar aqui para cima, você vai ver que ela não rompeu a 0,23. Se a gente jogar aqui para baixo, você vai ver que ela novamente, deixa eu apagar tudo para ficar menos, ela não rompe a 0,23. Então ela está presa na 0,23. E o alvo máximo dela, por enquanto, é a 0,5. Rompeu isso aqui tudo, ela tem alvo na 0,5. Não rompeu isso aqui tudo, ela tende a continuar caindo. A Atom nesse momento não está alegre não. O que me deixa feliz nela é que ela está em staking para mim, mas é um cenário que não está muito positivo para a Atom. Mas é o que a gente tem para essas 4 criptos aí, tá? Espero que você tenha ficado até aqui. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo. E voltamos. Vamos tentar fazer o máximo de vídeos possível aí durante o mês de janeiro. Certo? Valeu, muito obrigado. A responsabilidade sempre com seus investimentos. Tamo junto.